Olá, boa tarde para todos vocês, para quem vai nos assistir depois, né? Então, uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, né? Para você também. E o tema de hoje é um tema muito interessante que envolve aí os cursos, né, da Escola de Negócios. Eu sempre me banando um pouco nos cursos, né? Gestão comercial, Global Talk, comércio exterior, logística, gestão do e-commerce. Acertei, não acertei? Global Trading. E Global Trading. Olha só, viu só? E com a participação hoje da professora Ângela, que está retornando de férias. Seja bem-vinda novamente, professora Ângela. Obrigada. Esperamos que tenha aproveitado bastante suas férias, não é? Que agora a gente vai quente aí no nosso videocast novamente, não é? Isso aí, obrigada, Alessandra. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde, Alessandra. Professor Luiz Solano. Boa tarde, pessoal. Que alegria estar de volta. E é isso mesmo. Com o boa tarde da professora Ângela, também dou boas-vindas aqui novamente para o professor Eliseu, né, que esteve comigo nos 15 dias anteriores e assim por diante, nós conosco, não é mesmo, professor Eliseu? E a gente junto e misturado e fizemos aí o videocast no momento que a professora Ângela estava em férias, né? E, claro, sempre com assuntos bem importantes, bem interessantes, né? Para todos nós, para todos os cursos, para todos vocês. E, professor Eliseu, nós temos um convidado especial aqui, o professor Luiz Alexandre Solano Rossi. Boa tarde, professor Luiz, seja bem-vindo ao nosso videocast de hoje. Obrigado, professora, pelo gentil convite. É uma alegria vir aqui participar desse programa e junto com vocês, né, partilhar algumas questões importantes sobre a temática e também, né, e por que não, aprender muito com vocês nessa interface de áreas, né, que aparentemente são tão distantes, mas também têm muita proximidade. É isso mesmo, olha só, o professor Luiz já deu uma palhinha aí, né, realmente nessa interface, né, tão distante e ao mesmo tempo tão próxima, né, professor Luiz? Realmente, quando a gente fala, né, de comércio, a parte de religião, a gente envolve, né, tudo isso, envolve logística, envolve o e-commerce, envolve gestão comercial, ele envolve comércio exterior, então envolve global, né, trading, que realmente ele envolve todas essas áreas também. Isso é muito importante e é um tema bem, a gente acaba falando até um tema um pouco polêmico, né, quando a gente fala comércio religioso, não é? Mas a gente vai trazer realmente mais para o lado que todo mundo conhece, o que realmente as pessoas fazem hoje e o que é importante, porque o comércio religioso é muito importante, porque ele realmente, ele faz movimentar, né, professor Luiz, muita coisa, né, o comércio em si, o e-commerce em si, a logística, o turismo. Quando a gente fala realmente, né, do comércio religioso, a gente está falando também da importância para todas essas áreas, né, para todos esses, acho que o envolvimento, né, de todas essas pessoas que trabalham nessas áreas. É isso mesmo, professor? Estou certa? Não, está plenamente correta, né? Hoje, acho que não se pode pensar, né, a sociedade brasileira e nenhuma sociedade sem se pensar a religião, o papel da religião na sociedade, né? Eu lembro muito bem que quando, né, eu estudava, né, e fazia ainda os meus primeiros estudos, nas minhas primeiras pesquisas no mestrado, e estudando justamente questões relacionadas, né, à fenomenologia da religião, e aí então a gente estudava alguns autores, né, ali da modernidade que diziam com todas as letras que a modernidade também traria ou jogaria a última pá de cal na religião, né? E o fenômeno que aconteceu foi justamente o contrário, né? Se a gente olhar, por exemplo, a sociedade brasileira, ela é marcadamente religiosa, né? Que são múltiplas religiões, múltiplas linguagens religiosas e a religião, quer dizer, o fenômeno religioso, né, de qualquer coloração que ela tem um impacto muito grande na economia nacional, não é? A tal ponto que nós, sim, há
né? Eu não sei quantificar, não sou administrador nem economista, né? Eu sou teólogo. Eu não sei dimensionar e quantificar quanto isso equivale ao PIB brasileiro, não é? Ou ao PIB de uma cidade, mas pela envergadura que se toma, né, em todo o território nacional, tanto de brasileiros que consomem produtos religiosos e serviços religiosos no Brasil, quanto fora do Brasil, né, em termos de turismo nacional e de turismo internacional, quer dizer, o dado é absurdamente grande, né? Eu não tenho isso detalhado, né, porque não é minha área específica, esse trabalho de quantificação, mas tudo indica que esses números, né, não podem ser desprezados para quem trabalha especificamente com administração e quem trabalha com economia, né? Porque o aporte financeiro que isso traz para a cidade, para o país, para o estado, para o país é muito grande. E é impressionante, né, professor? Eu estive recentemente em Aparecida e, conforme a Alessandra falou ali do turismo religioso, acho que a Aparecida é a cidade no Brasil que mais tem, né, esse turismo religioso. O quanto que a cidade está voltada somente para o turismo religioso, né? Sim, por exemplo. Isso é impressionante, né? Sim, nós temos Aparecida, mas temos também, assim, no campo religioso brasileiro, a gente tem muitos outros santuários para ficar no nível do catolicismo romano, né, brasileiro. Nós temos inúmeros santuários que são locais de peregrinação, né? Aparecida é assim, acho que au concurso, né? Mas, exemplo, hoje nós temos, acontece lá em Belém o Círio de Nazaré, né? Então são pelo menos 2 milhões de pessoas que participam. Então o que gera, né, de recursos, o ramo hoteleiro deve estar cheio, né? Albergues, Airbnb, restaurantes, lojas que revendem produtos religiosos, né? Enfim, há um consumo, né, que vai além do religioso, quer dizer, o discurso religioso, a movimentação religiosa é que puxa dar o start disso, mas faz com que um efeito dominó se espalhe por todos os outros negócios de uma cidade. Mas todas as cidades, quer dizer, mesmo Curitiba, né? Quer dizer, Curitiba tem vários santuários. E basicamente, né? Basicamente hoje, para ficar ainda, né, no catolicismo brasileiro, boa parte das arquidioceses já possui aquilo que se chama de pastoral do turismo religioso, né? Quer dizer, isso denota, né, demonstra que é uma temática, é um tema muito importante, né? Muito importante para se pensar não só o fenômeno, né, mas para se pensar não só o fenômeno religioso, mas para se pensar também a economia, né, a geração econômica que está por trás disso tudo. E quando a gente olha, né, esse turismo, e quando você está lá, você percebe mais o quanto é importante a gestão comercial, né, porque são só comércios, tem os serviços, né, que são os hotéis, a logística para poder trazer aquela imensidão de santos, de imagens, de tudo que eles vendem lá. E de onde que vem tudo isso? Vem, maioria é importado, então vem do exterior, né? Então, para que vocês percebam quanto é importante a gestão e os nossos cursos que estão envolvidos, né? Então, às vezes a gente pensa somente, você vai para Aparecida somente por causa da santa, mas a hora que você vê, né, quantas, né, profissões estão envolvidas para que você possa ir lá visitar a santa. É isso mesmo. Professor, eu vou puxar um pouquinho até peço desculpas aí. O professor falou, né, eu estudo essa área, né? Me fala para nós aí, né, para quem está nos assistindo também, a área, professor, que o professor é formado, então, eu sei que o professor formado tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado e assim por diante. Fala um pouquinho só para a gente, e para quem está em casa também, saber realmente qual é a área de estudo aí do professor. Ok, eu sou Luiz Alexandre, né, Solano Rossi, minha formação básica é teologia, né, tenho graduação em teologia, mestrado em teologia numa universidade em Buenos Aires, depois fiz doutorado em ciências da religião, com concentração
em Sagradas Escrituras, depois um pós-doutorado em História Antiga na Unicamp e um outro pós-doutorado em Teologia nos Estados Unidos. Enfim, eu trabalho basicamente com, assim, num primeiro momento, né, com interpretação de textos sagrados, né, tanto do hebraico quanto do grego. É isso que eu faço também na Uninter como tutor, na área dos nossos cursos, né, de licenciatura em Ciência da Religião, ou da Teologia Católica, ou na Teologia interconfessional, né? Também por conta da pesquisa acadêmica, tenho mais de 106 livros publicados no Brasil, mais de 30 no exterior, em vários idiomas. E minha vida é essa, né, de ficar pesquisando, produzindo textos que vão ser consumidos, né, por alunos tanto da graduação quanto do estrito sensu, como também para os leigos de uma forma geral. Sou leigo, né, não sou padre nem pastor, né, e fundamentalmente trabalho com pesquisa e ensino. Isso mesmo, eu puxei isso tudo só para vocês entenderem aí realmente, né? Realmente, né? Olha o que realmente o professor trouxe aí para nós, quantos livros escritos, né? O que realmente é a competência do professor e para estar falando sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, muito obrigada, professor, mais uma vez por ter aceito esse nosso convite. Sabemos que realmente a sua vida também é bem corrida, né? Com tantas atividades, com tantas coisas para fazer. Agradecemos também ao professor Cícero, a professora Dinamara Machado, que é a diretora, né, da Escola de Educação, né, por ter realmente também, né, até, né, ter informado que o professor poderia, né, nos auxiliar com este tema tão importante. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora Dinamara e professor Cícero Bezerra também, né, aí por ter, né, liberado o professor também Luiz para estar aqui conosco e para trazer dessa enriquecedora, né, vamos trazer assim, fala, né, para nós neste momento, né. Professor Eliseu. Fala um pouco. Ângela, professor, tudo bem? É uma prazer com vocês aqui. É o segundo programa consecutivo que eu consigo estar presente, isso é muito importante para mim. Professor, umas perguntinhas assim, né? Na questão mercadológica, questão de produto como um todo, né? Tem-se na história, professor, me corrige, professor é especialista, né? Que a primeira Bíblia traduzida foi a de Lutero, né? Até então se tinha o produto Bíblia, se a gente pensar assim, ficava mais sob a guarda da Igreja Católica Romana, né? Então, a partir do Lutero, você tem essa tradução e a partir disso tem as traduções, que é um produto. Que eu vejo que ele se adequou à era atual. O exemplo foi o meu sogro, falecido esse ano, inclusive, o vovô Reinaldo. Um abraço para o senhor, onde o senhor estiver. E a gente foi numa loja de Bíblia, assim, e ele criou uma Bíblia com letra grande. Eu falei, duvido que tenha, vovô, não vai ter. A Bíblia é padrão, é aquele tamanho padrão. Mas ele tem, ele chama de Liseu. Não, Liseu, sei que tem, mas vovô não tem. Eu levei ele na loja e tinha uma Bíblia assim. Com letras grandes assim, Bíblia maiorzinha. Aí tinha várias, aí tinha a Bíblia da mulher, a Bíblia da criança, a Bíblia, assim, a gente chama isso no marketing em extensão de linha de produto. Então você tem o mesmo produto, você tem uma extensão. Então eu acho que isso de fato traz uma adaptação da religião em si por meio de produtos para a questão moderna. A gente fala, é um tema que desperta paixões quando você pensa em religião, né? E aqui a gente conversou antes de começar o programa. A religião é uma questão de fé. Só que eu tenho que, de repente, ter alguma coisa concreta. De repente, pode ser uma imagem de um santo, pode ser um papel, uma frase, um livro, que vai trazer esse conhecimento. Né? O que o professor pensa sobre isso? Sobre essa adequação, né, religiosa à época moderna por meio de produtos. Professor, eu acho que sim, acho que está certa a sua colocação, leitura, né? Porque se tudo, quer dizer, o Lutero só fez o que fez porque antes dele teve um cidadão chamado Gutenberg, né? que inventa a prensa móvel, e então o trabalho árduo dele de tradução dos textos bíblicos para o alemão, né? Se torna viável, né? Agora, sim, a religião é um fenômeno dinâmico, jamais é estanque, né? Ela se dinamiza, né? E ela faz aquilo que é importante para todas as áreas do conhecimento, né? Ela consegue ver os sinais dos tempos, as mudanças que vão acontecendo e vai, então, se adaptando a essas mudanças, né? No caso
das Bíblias, das edições de Bíblia, isso é fantástico, porque o que é que o mercado observa, né? Que quanto mais você segmenta um produto, mais você vende esse produto, né? Mais você atinge os nichos, outros nichos que você não atenderia com apenas um único tipo, né? Uma única formatação. Então, hoje, sem dúvida, você vai nas livrarias e você vai nas grandes editoras, tanto editoras católicas quanto protestantes, né? Você tem uma segmentação bastante grande de tipos de Bíblia que atendem a esse mercado, né? Então, você tem Bíblia com capa cor-de-rosa, né? Que eu chamo da Bíblia da Barbie, né? Chama atenção, né? Enfim, é uma segmentação bastante interessante. E outro ponto que eu também reputo por essencial da sua fala é essa questão da materialidade, né? Sem sombra de dúvida, né? A fé é alguma coisa intangível, né? Mas a gente precisa, como seres humanos, de tocar, né? É muito difícil, por exemplo, ainda mais nós brasileiros, né? Que a gente mostra nossa afetividade através do toque, né? Quer dizer, é difícil um brasileiro que vai ao museu e não burla a segurança para tocar nas peças que são proibitivas de serem tocadas, né? Mas a gente vai lá e toca porque se a gente não tocar não é só ver, a gente tem que manusear as coisas. E a religião também tem muito disso, né? Ela é afetividade, mas também ela tem a questão visual, mas a materialização, o toque, né? Por isso, a proliferação de objetos religiosos, né, no mercado religioso, né, é muito interessante. Ainda que, né, assim, às vezes, né, a expressão não é muito bem vista dentro das próprias comunidades religiosas. Fala assim, o mercado da fé, né, um objeto, né? Mas isso é muito comum, porque, assim, eu costumo dizer, né, não sei se eu estou certo ou errado, né, mas vai assim mesmo, né? É a economia que move, né, o mundo, né? Move o mundo, tanto na área de pesquisa, todos nós somos professores, pesquisadores, né? Quando eu vou preencher o meu Lattes ou, né, a plataforma Sucupira, o meu coordenador chama vai preencher, quer dizer, a gente chama aquilo que a gente faz, seja de livro, seja de artigo, chama de produto, né? Eu fico terrivelmente chateado com isso, porque eu não estou fazendo um produto. Mas, assim, acho que a linguagem, né, a própria linguagem do mundo da administração, da economia, perpassa todos esses mundos, inclusive o mundo da religião, né? Então, nesse sentido, o mercado religioso hoje é muito rico, muito grande, né? muito extenso, né? E tem assim uma variedade, né, nessa segmentação para todos os gostos, né? Em todo o espectro religioso e para todas as religiões também. Porque da mesma maneira que a gente tem múltiplas linguagens religiosas que atendem o lugar de fala das mais diferentes perspectivas religiosas, a gente também tem esses produtos diferentes, distintos, que levam à percepção do mundo do outro, né? Então, assim, no Brasil, a gente não tem esse comércio religioso ligado apenas e tão somente ao mundo cristão, cristãos católicos, protestantes, ortodoxos, mas você tem uma comunidade grande no Brasil de islâmicos, você tem a comunidade budista, você tem de religiões ligadas aos povos originários, você tem religiões africanas, e todas essas religiões produzem seus próprios símbolos de fé, né? Quer dizer, são símbolos de fé afetivamente intangível, mas que em algum momento eles precisam se materializar, né? E a hora que se materializam, quem cuida deles é o mercado. É bacana isso, que eu cresci na década de 90, era moleque, né? E é a questão de se adaptar à modernidade. Eu acho muito bacana isso na Igreja Católica Romana, né? O quanto ela conseguiu se rejuvenescer. Eu lembro assim, década de 90, Gugu Liberato, o Faustão, enfim. Aí você tinha o Tchan, você tinha várias questões, e tinha o Padre Marcelo. A primeira pessoa que me fez dançar, cantar música católica foi o Padre Marcelo. E olha que eu fiz primeira comunhão e tal. E era a alegria daquilo. Até tira um contrassenso. A minha filha vai
igreja quadrangular. Começou a ir, tá apaixonada, porque lá tem banda, tal, essas coisas. A gente foi na missa ontem, e ela estranhou muito, porque a missa tem uma questão de o tempo que começa, a questão mais tênue, assim, sabe, mais ritualística nesse sentido, né, mais previsível, que eu adoro. Eu sabia a cada momento, assim, tá acabando e tal. E a hora que mas não negativo, né? Essa risada não foi negativo, tá? É negativo. E a hora que isso causou mais frisson na missa foi quando o padre passou com o Santíssimo nas fileiras. Aí todo mundo queria tocá-lo, essa parte de tocar assim, né? Tanto que meu filho falou, posso tocar? Vai lá e toca, né? Tipo, vai lá e toca. Daí ele passou na outra fila assim, tá passando na televisão, porque tá sendo transmitida, né? Tá sendo transmitida. Passa de novo e filma, não dá pra minha avó para assistir. Essa questão do tocar e se adequar à realidade, né? Até a questão que eu até comentei com a Alessandra, acho que foi a Ângela, enfim, com a Alessandra. Aí até a hora da oferta, né? Aí colocaram lá na frente, eu tava no fundo da igreja, colocaram lá na frente, colocaram a urna para você depositar a oferta, assim, nossa, eu não vou descer lá embaixo, gente. Aí tava no banco, né? Eu fui na igreja perto do Socorro, perto de casa, né? Daí tava lá um adesivinho com Pix, eu peguei, fiz um Pix certinho. Cara, assim, a modernização, eu acho muito importante isso, porque a cidade, ela muda muito. Então, década de 90, você tinha o Padre Marcelo, e depois veio o Padre Renato Manzotti, veio o Fábio de Mello, então você vai ter essa coisa que até então não existia, era muito mais focado. E porque é perfil vamos pegar questão de clientes, são clientes, cara, assim, eu amo a Igreja Católica porque eu adoro a previsibilidade. Eu sei cada passo, não entra aí, você fala da salvação, depois tem tal. E tem outros tipos de cultos que você não tem. Então, era para começar, que a gente já foi, e assim, termina quando der. Então, tem essa questão de se adequar à realidade do público. A gente fala muito isso no marketing, no comercial, se adequar o produto ao cliente. Então, pessoas que de fato vão gostar disso. Você vai ter a questão da catolicismo carismático, acho que é o termo correto, que é mais animado, mais feliz. E tem aquele que eu gosto de ler aquela missa mais pausada, sabe? Que você entende, que aí bate, toca o sino. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito, adoro isso. É interessante. Num dos, né, se me permite, num dos livros que eu publiquei, eu trabalho com alguns conceitos que eu tirei da sociologia e apliquei no ambiente da teologia, né? E que tem muito a ver com isso que você fala, Eliseu. E um dos temas é previsibilidade, né? Quer dizer, previsibilidade, calculabilidade e controle, né? E são expressões, né, que estão no mundo da sociologia, né, mas também estão presentes no mundo da economia. Da gestão também. Né, da gestão. Né? Então, assim, quando eu falava no início da interface, né, entre o discurso religioso e o discurso que vem de outras áreas, né, de gestão, de economia, de administração, né, assim, eu diria que a fronteira entre essas áreas de conhecimento é muito fluida, né, é muito líquida, e só o fato de usar nomenclaturas, né, vocabulários que estão tanto lá quanto cá, né, ajudam a gente, né, a perceber situações que antes nós não percebíamos, né? Por isso que é importante, dizer, hoje em dia, né, para falar um pouco da minha área, né, assim, hoje em dia não é possível se estudar Sagradas Escrituras, por exemplo, que é a minha área, né, de pesquisa específica, sem estudar economia, administração, antropologia, sociologia, filosofia, né, arqueologia, né, e assim também, como é que se vai ser um bom gestor, um bom economista, um bom administrador numa sociedade que é altamente influenciada pelo fenômeno religioso, sem entender o que é que se passa, né? Como é que se constrói, como é que se percebe, como se constrói esse fenômeno religioso, né? Quer dizer, a eficiência também dos profissionais que a Uninter está produzindo passa também por aí, né? De como interpretar, como fazer uma boa análise de conjuntura da sociedade. E análise de conjuntura não é só análise econômica, social, política, mas também análise religiosa dessa mesma sociedade. O professor concorda assim que o comércio religioso hoje ele está tão presente assim que é uma forma, né, de você propagar e também preservar determinadas religiões, né? Porque, como o professor falou, nós temos o catolicismo, o protestantismo,
as religiões africanas, né? E todas elas consomem algum tipo de produto, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que todos os grupos religiosos produzem, assim, não sei se é a expressão melhor, mas fruto da construção religiosa, da afetividade religiosa, eles derivam alguma coisa, né? Há uma derivação, há um consumo de produtos, né? Sejam esses produtos ligados tanto a vestes, né? A vestes, a roupas, a indumentária que seja própria, né? Quer dizer, hoje no mundo evangélico, por exemplo, você tem em igrejas, em denominações que são altamente assim, conservadoras, não é? Em que há um estilo muito próprio das mulheres se vestirem e dos homens se vestirem. Então há uma moda, né? Uma moda evangélica para atender esse tipo, esse público de homens e mulheres que tem um perfil que é próprio, muito ligado, não é? Mas falando em comércio e falando também nos evangélicos, tem a Marcha para Jesus. Olha a multidão que essa Marcha para Jesus traz, né, para as ruas. E o quanto que o comércio beneficia, né, desse evento. Não, sem dúvida. Assim, se a gente fosse nominar todas as ações que as igrejas produzem numa cidade, desde cidades pequenas até a capital como Curitiba, a gente sim, fica assombrado, né? Assim, eu não sei se já foi medido o potencial econômico, a totalização do potencial econômico gerado por todas as ações religiosas no país durante um ano, né? Deve ser algo de fantástico, né? Por exemplo, a gente falava anteriormente em turismo religioso. O turismo religioso interno no Brasil já é algo assim extremamente grande e denso, né? Mas se a gente for pensar na quantidade, por exemplo, de brasileiros e brasileiras que fazem peregrinações no exterior, sim, né? Quer dizer, é imensa a quantidade, são milhares e milhares de brasileiros que vão, por exemplo, à Terra Santa todo ano. Ou vão visitar santuários marianos, católicos e protestantes, né? Então, assim, a quantidade, né, de reais ou de dólares que rodam, né, que faz essa roda do mercado religioso girar cada vez mais rápido, né, e nada indica que isso vai parar, né, é muito grande, é muito intenso. Professor Eliseu me falou que nós temos um chat aí. Olha só, professor Eliseu, pode... Pessoal dando boa tarde aqui. Daí a Carla colocou, a professora Carla, beijo, professora Carla, colocou aqui. Lembrei da minha avó que viajava de excursão para Juazeiro do Norte. Carla é nordestina, né? Então ela é muito Padre Cícero e tal, assim. Lembro do meu pai. Eu lembro muito isso. Tem uma perguntinha aqui do Sérgio Vogue, olha lá. O comércio religioso, além da fé, parece estar associado à tradição, especialmente no Brasil, considerado predominantemente cristão. Com a secularização, como o comércio religioso pode ser impactado no futuro? O Sérgio quer saber de tendências. Vai montar um BMG Canvas, de alguma coisa religiosa. É um mercado, é um filão. É um baita mercado ainda. Esses impactos de futuro, o professor acha que ainda vai continuar essa questão? Acho que são duas coisas assim, fundamentais. A pergunta do Sérgio é muito interessante, né? Mas acho que depende da maneira como se interpreta, né, o que vem ocorrendo no mundo, né? Se a gente olha para a Europa, né, lá de fato eu aplicaria até certo ponto o conceito de secularização, né? A Europa se seculariza já há algumas décadas, mas o mesmo se pode dizer do Brasil, da América Latina, América Central e Caribe, né? Da África, da Ásia, né? O fenômeno da secularização que aconteceu e acontece na Europa
não se constata no Brasil. Né? O Brasil é eminentemente... O campo religioso é muito bem formatado, né? Muito bem fragmentado, e respira-se religião. Né? Sim, eu tive recentemente, tanto na Terra Santa, tive em Guatemala, tive em El Salvador, e sim, essas sociedades são eminentemente religiosas. Né? Então, nesse sentido, Sérgio, eu não veria ponto final, ponto de interrupção nesse processo de efervescência religiosa no Brasil. Nada indica processo de secularização no Brasil. Ao contrário, né? Eu apostaria que a efervescência religiosa há de aumentar continuamente. Não só por conta do cristianismo, né? Que quase que a totalidade da população brasileira, pensando em católicos, protestantes e ortodoxos, mas outros grupos religiosos também crescem no Brasil. Né? Tanto tradições africanas quanto tradições orientais crescem no Brasil, a olhos vistos. Tá? Isso é impressionante e é bonito, porque demonstra essa heterogeneidade que tem no Brasil e também demonstra, né, que esse mercado religioso também permite essa troca simbólica dos produtos, porque a gente pode, né, se me permite, a gente pode, em termos de produtos, né, de comércio religioso. Hoje acontece algo que seria impensável algumas décadas atrás, né, ou muitas boas décadas atrás. Numa mesma família, né, antigamente uma família, né, todos eles eram católicos. Né? Hoje, então, você tem uma família que a mãe é evangélica, o pai é católico, o filho pode ser budista, ou pode ser muçulmano, ou pode ser de tradição africana. E por que não? Você tem, numa mesma casa, você pode ter hoje um santuário interreligioso, né? Com símbolos religiosos que vêm do mercado, né? Isso. Que permitem esse diálogo, né? Assim, simbólico, um diálogo dos bens simbólicos, né? Representando essa multiplicidade de linguagem religiosa que existe no Brasil e que perpassa esses símbolos que são comprados, né, nas lojas aqui e acolá e representam a fé desses indivíduos que compõem uma mesma família. Isso que eu ia comentar, porque até o próprio Eliseu falou que o vozinho lá era extremamente católico, né? O vovô era evangélico. O Eliseu já é mais católico, a filha dele já é mais evangélica. Mas as famílias hoje em dia estão passando por religiões, né? Porque antes era assim, nasceu católico, vai morrer católico, né? Nasceu evangélico, então, Deus o livre se um católico ir num centro de Umbanda, por exemplo. Deus o livre se um católico numa igreja quadrangular, antes. Hoje não. Hoje as pessoas estão, né, mais interagindo com as outras religiões. E depois disso, acho que elas estão optando qual a religião que mais, né, compete a mim, qual que eu me sinto bem. Igual você falou, a sua filha gosta de cantar, mas de repente ela não foi numa igreja ainda católica que tenha, né, esse atrativo que ela gosta, né? Então, assim, as pessoas, eu vejo, né, que não é só os símbolos que estão, mas elas estão procurando se sentir melhor em determinadas religiões, né? Não, sem dúvida, né? Assim, hoje, o trânsito religioso é muito mais... É maior, é mais ampliado do trânsito religioso, era essa palavra. do que décadas atrás, né? As fronteiras são mais fluidas. Sim, o brasileiro, sim, como eu costumo brincar, o brasileiro precisa ser analisado, estudado pela NASA, né? Porque né? Ele consegue, sim, do ponto de vista teórico, ele sai da modernidade, vem para a pós-modernidade, hipermodernidade, depois ele volta para a modernidade, enfim, ele transita, né? Sem problema algum. E também do ponto de vista
das linguagens religiosas ou do transreligioso, ele vai e volta, né, dos mais diferentes ambientes religiosos, sem perder a própria identidade. Né? Quer dizer, ele permanece rigorosamente na identidade ou numa matriz. Ele tem uma matriz religiosa, né? Mas ele também é afetado pelas linguagens plurirreligiosas que existem por aí e também pelos objetos. Né? Quem nunca nesse mercado, né, da fé, quem nunca se encantou, por exemplo, um católico, um protestante, não se encantou com a imagem de Buda, não é? Não se encantou com imagens que representam a cultura religiosa de outros povos, né? E a gente acaba tendo, né? Não numa forma de oratório em nossas casas, mas a gente tem como objeto de arte, né? Lembrança que a gente trouxe de alguma viagem. Ia falar isso mesmo, até quantos, né, evangélicos mesmo, ou de outros que não são católicos, que vão, né, para Roma e que trazem realmente, né, os produtos, né, que são comprados lá realmente para ter os souvenirs, né, em casa. Então, o transitar nesse sentido daí também, né, de querer ter, de querer, né, se apropriar, né, mesmo não sendo desta religião. É muito importante isso também, né? E quando a gente fala na gestão, né, voltando um pouquinho para a gestão só aqui, a gente fala disso, né? Da importância de um gestor, de alguém, né, que entenda sobre isso, que entenda, né, a importância de como realmente trabalhar com isso, né? Trabalhar essa gestão dessa maneira. Acho que é bem, bem bacana isso também, né? Eu fiquei pensando isso ontem, né? A questão da hóstia, né? Como que eles calculam para saber quanta hóstia tem que ter, entendeu? Porque não pode faltar. Como que eles dimensionam? Deve ter algum estudo. Então, na missa de quinta-feira, 7h30, o público é tal. Na de quarta é assim, porque não pode faltar. E quando ele passou com o Santíssimo nas fileiras, eu falei, nossa, acho que não vai acabar 9 horas não, vai ser a primeira vez. E acabou certinho. Então, como que eles condicionam? É tudo gestão. Só que quando você mistura a palavra gestão, parece que cria esse frisson nesse sentido. Mas é de fato ter essas percepções. Eu lembro que uma vez eu perguntava, poxa vida, para minha sogra, né? Eu falo sogro e sogra, não sei se vocês sabem ou não, vai saber disso agora. Uma notícia bem triste para vocês, porque sogro e sogra é parente por afinidade. Então você não existe ex-sogra e sogra, Santa de Paula. Então é parente por afinidade. Eu posso casar com quem eu quiser no mundo, menos com a sogra. É lei, isso é Brasil. Pode casar com a sogra, não pode? Não, é lei, não pode. Não? Lei. Não pode casar com a sogra? Mas isso tudo, Eliseu quer Parente dizer, de afinidade. isso, falar de parente de afinidade, porque é o ex-sogro e a ex-sogra dele. Exatamente. É por mas a isso gente que fala ele tá assim, passando, é isso. né, essa informação para todos vocês. Né? Isso, é importante, não existe ex-sogro e ex-sogra. Eu não sabia. Daí sempre tem aquela condição de você, de fato, esperar alguma coisa. Da onde que vai ver isso? E ela tinha sempre a questão de pensar, mas veja bem, não é assim, para onde que você vai? E ter essa questão de onde ir, sabe? E do produto. Então, assim, tem que ter a gestão de fato. Né? Você dimensionar o que vai ser feito. Daí eu pensei a questão da ótica, a questão da transmissão. Né? Aí foi feita a transmissão online. Daí eu achei que a gente é professor de EAD, então a gente, de fato, vê a pessoa falando para a transmissão, você começa a pensar, falei, poxa vida, essa missa é para nós, mas não é tão foco aqui, porque a forma que ele fala pausadamente, como tem que ser feito na aula, você tem que falar pausadamente, para o aluno te entender. Falei, não é só pra gente. Daí eu peguei e vi a TVzinha, falei, tá sendo transmitido. Daí eu fui perguntar, mas por quê, né? Não, porque tem muita gente que é enferma, até falei isso pra Carla hoje, que é enferma que está assistindo a missa online, então ele também tem essa preocupação. Então olha o nível que nós chegamos quando a gente pensa na questão de produtos que são de serviço. A tecnologia, né? Há um nível, né? Há um nível de sofisticação muito grande, né? no universo religioso. Né? E quanto maior é a comunidade religiosa, né? uma igreja local, maior o grau de sofisticação que aquelas menores não têm, por conta dos poucos recursos econômicos que possa ter. Mas aquelas grandes igrejas, né? Grandes paróquias ou grandes comunidades religiosas, o mundo evangélico, o grau de sofisticação administrativa é muito grande. Né? Então, é por isso que hoje nas matrizes dos cursos, né, de teologia, você tem disciplinas como a administração eclesiástica. Né? Para quê? Para bem gerir. Né? Gerir o quê? Você tem que gerir o produto. Né? Você tem que ter
cursos de gestão de pessoas, né? Você tem que ter curso de liderança, né? Você tem que ter cursos que ensinem você a bem se relacionar, né, com as pessoas, né? Porque, caso contrário, em 2 meses você decreta falência, né? Decreta falência da própria comunidade, né? Então, assim, o grau de sofisticação hoje, né, hoje das igrejas é muito grande, né? Porque, além disso, você tem nas igrejas, né, nas igrejas de maneira geral, você tem bons economistas, né? Você tem a figura do econômico, né, nas comunidades ou nas igrejas, porque essas comunidades geram muito dinheiro, né? E esses recursos que vêm, né, das contribuições dos fiéis precisam ser bem geridos, né? Bem geridos para que, bem investidos, né? Bem investidos para que tenham um excelente retorno para a própria comunidade, né? O Eliseu está falando eu lembrei, está falando da transmissão da missa que ele foi, eu lembrei da igreja do Guadalupe aqui, que é o santuário, né, de Guadalupe. Não é uma igreja tão grande, né? É uma igreja pequena, mas que é impressionante o nível de tecnologia que tem naquela igreja, a seriedade de gestão que tem e como que funciona. Veja ali, tem economistas, tem administradores que trabalham. A gente só vê a figura lá do padre Reginaldo Manzotti, né, que é maravilhoso, que atrai milhões de pessoas. E também o comércio, que quantas pessoas vieram. Eu estava de férias, mas a minha mãe não quis viajar comigo porque ia ter uma semana na igreja de Guadalupe que ela queria acompanhar. Falei, mãe, mas como que a mãe vai? Não, vai ser tudo transmitido, eu vou assistir na televisão, então eu não preciso sair da minha casa para poder, né, acompanhar o que está ocorrendo na igreja agora. Então, é impressionante como que eles estão se adaptando, né, para esse novo cenário. E na questão de marketing, ao ponto. Assim, a igreja é perto de um terminal que passa muitas pessoas, entendeu? Isso é interessante, quando se fala em marketing, né? Um dos primeiros estudos acadêmicos que houve no Brasil, né? Eu lembro até hoje, foi um amigo meu que escreveu, um professor lá de São Paulo, o livro dele se chama Templo, Teatro e Mercado, né? Então ele analisa justamente o fenômeno religioso, mais especificamente, né, uma determinada igreja brasileira, a partir desses conceitos, né, da religião, do templo, né, do marketing, né, e do mercado. Quer dizer, como é que essa denominação, como essa igreja em particular, espalhada em todo o Brasil, né, ela se construiu a partir da inovação, né, dos conceitos de marketing e de mercado para a sua expansão religiosa. Tá? Isso é um trabalho genial, muito, muito bacana. E hoje, né, é preciso se vender, né? E se as igrejas, né, sim, não as igrejas, mas se as religiões não se vendem, elas são esquecidas, né? E isso é extremamente interessante perceber, né? Como você tem um marketing mais agressivo de algumas religiões, né? Outras um marketing um pouco mais acanhado, né? Mais direcionado, não tão bem elaborado, né? E como é que essas religiões trabalham, né? Possivelmente, né? Eu não tenho esses dados, mas possivelmente eles têm bons marqueteiros por trás, porque sabem muito bem como chegar em determinados nichos, né? Nichos de grupamentos humanos, né? Como atingir jovens, como atingir mulheres, como
comunidades LGBTQI+, como atingir homens de negócios, homens e mulheres de negócios, como atingir jogadores de futebol ou atletas de maneira geral, né? Então, assim, eu diria assim, no mundo da religião não há lugar para ingênuos, né? As pessoas sabem o que fazem, né? Para poder propagar adequadamente a sua religião, né? O seu modo de ser e de viver a partir da religião. Isso que eu ia comentar agora, tem abaixo do professor Alexandre, né, que nós coordena PP, né, a Uninter, propaganda vem de propagar. Essa é a ideia do termo propaganda. Então, ele tem que propagar, levar essas boas novas, levar as informações. E com certeza, até o Aquiles sempre fala, o professor Aquiles está lá tá em Los Angeles agora, curtindo de bermuda e mochilinha, o professor Aquiles está em Los Angeles. Ele sempre fala, a questão do templo, o pé direito é alto, você sente nada quando você pensa na imensidão do pé direito de qualquer templo que você entre, né? Então tudo é pensado, a forma que você entra, a forma que você sai, quais produtos que saem mais, que saem menos. Aí no Brasil tem a questão tributária, que a igreja tem algumas imunidades tributárias, por exemplo, não paga ICMS, ela não paga ICMS, ela vende uma camiseta, não paga ICMS por vender aquela camiseta. Então isso tem toda uma, porque a Constituição garante, que é ontem foi da Constituição inclusive, garante essa questão do Estado laico, que é muito importante. Isso, o Brasil foi católico oficialmente até a época da monarquia, depois da Constituição da República lá de 89, tirou-se a questão da obrigatoriedade do país ser católico, né? Porque é outra época, isso é importante também não ser anacrônico, né? Olhar para o passado com o olhar de hoje, né? Ali. Eu acho que é bem importante, não, falando, né, o professor falou do marketing, né, em si, realmente marketing agressivo, entender, saber, né, que o profissional ele tem que realmente entender sobre isso, né? E a gente sempre traz isso, né? Porque os nossos programas, quando a gente fala dos videocasts, a gente sempre tenta trazer para os nossos cursos, que são da área de gestão, que são da escola de negócios, né? Então, e trazendo isso, né? O marketing. O professor Eliseu falou do professor Aquiles, que está lá em Los Angeles. O professor Aquiles é o coordenador do curso de marketing digital, do curso de mídias, né, também. Então, é muito importante isso, né? O profissional ser um excelente profissional, né? Então, temos os cursos também que podem aí abrir, então abre mais um leque, né? O professor lembrou aí que é mais um leque deste profissional de marketing e também trabalhar, né, nesta área, né, professor? Entrar nessa área da religião, que tem um campo excelente, um campo maravilhoso. Quando fala em publicidade e propaganda, né, do professor Alexandre, que é o coordenador do curso, né, de publicidade e propaganda, a mesma coisa. Então, são profissionais que são necessários, né, no mercado de trabalho e que hoje a Uninter, né, ela pode, né, falar aí de bom grado, de bom coração, que nós trazemos, né, todos esses cursos para que realmente sejam, né, que saiam, né, profissionais, né, muito bem qualificados, né, para o mercado e que podem atender então também. Não, né? sem dúvida, professora. Acho que pensou que a Uninter cumpre bem esse seu papel, né, como uma instituição educacional que leva a sério cada um dos cursos oferecidos para promover a construção de seres humanos potencialmente bons, mas também profissionais de alta eficiência e alta qualidade, né? E pensando nesse sentido, nós temos condições, né, como centro universitário, de promover através, né, dos mais diferentes cursos isso que a gente está fazendo, né? Quer dizer, de não olhar a realidade de um país apenas a partir de um viés, né? Se eu olho apenas com os meus olhos, eu consigo enxergar parcialmente, porque eu só tenho 2 olhos, né? Como todo bom ser humano, não é? Mas aqui nós estamos em 4, então nós temos 8 olhos, então a gente consegue enxergar muito mais esse universo de situações que acontecem em nosso país, né? Então, assim, é possível, né, olhar o universo religioso a partir dos olhares do marketing, através dos olhares da gestão de pessoal, da gestão de negócios, através disso ou daquilo, né? Por quê? Porque toda área, né, do conhecimento, ela é multifacetada.
né? Então, e a religião, falava, né, anteriormente, a religião ela é muito dinâmica, né, extremamente dinâmica. E ela vai avançando, ela vai acompanhando esses novos ares, né, que vão soprando, esses novos ventos que vão soprando. Por quê? Essa é a questão também própria do mundo da economia, da gestão de empresas, né? Quer dizer, um empresário que não se adequa, né, aos novos tempos, assim, ele vai perder público, ele vai perder clientela, né? E vai, em pouco tempo, ver o seu negócio desmoronando. Né? Quer dizer, eu lembro, né? Isso não é minha área, mas eu lembro que quando o mercado brasileiro, né, se abre para importação, né, houve um corre-corre das indústrias brasileiras, porque ia chegar material, produtos, né, brinquedos, isso, peças do exterior, com preço muito inferior ao praticado pela indústria nacional. Então, os empresários tiveram que correr atrás para fazer uma ampla modificação na escala de produção, no modo de produção, para poder ser competitivo, né? Alguns setores perdeu bastante espaço, outros não, outros ganharam, enfim, né? Mas quem não viu, né, não se adaptou aos novos tempos, acabou fechando as portas, não? Resumindo, professor, então, não importa a religião que a pessoa esteja, né? Ela tem que se capacitar, que Deus ajuda, mas ela tem que estudar, né? Fazer a parte dela, né? Deus ajuda, mas Ele não estuda pela gente. Pois não? Então, vocês estão aí nos assistindo, ó. Fica a isso dica. mesmo. E, gente, passa muito rápido, hein? O nosso tempo, olha como passou rápido. E o assunto, quando vai ficando gostoso, né? A gente tem que finalizar, né? Então, professora Ângela, resumão geral aí do nosso videocast de hoje. É o que eu falei, né? Pessoal, vamos nos capacitar. A Uninter tem excelentes cursos. Vocês viram já em outros videocasts que nós fizemos. Todos que nós trazemos aqui é impressionante, né? Como as profissões, os cursos, eles se intercalam, né? A necessidade de uma organização ter profissionais de vários cursos. Então, a dica é se capacitar. Professor Eliseu. Obrigado, Ali. A Rosina colocou aqui rapidinho. Minha mãe tinha uma imagem de um pequeno Buda em cima de um pires com arroz para a prosperidade. Eu tenho isso, com 10 moedinhas e tal. Quero agradecer ao professor, agradecer a Ali, agradecer a Ângela, agradecer você que está assistindo pelo YouTube, até pela TV Profissão. Né? E eu acho muito bacana com esse nosso videocast, que a gente nos últimos tempos trouxe aqui temas não convencionais. Trouxe turismo, trouxe a área da saúde e hoje a área religiosa. Então isso traz para os alunos e para a área como um todo um viés de que pode sim você trabalhar em outra área. Né? Então são áreas que estão em expansão, a gente para de ver. A gente estivesse comentando, por exemplo, logística. Vamos falar então da logística de alimentos. Tá, mas é sempre a mesma coisa. Mas não, traz algo diferenciado para que veja, poxa vida, de repente na minha cidade tem uma organização religiosa muito forte na minha cidade em si e eu posso de fato me profissionalizar para atuar como consultor, de repente, nessa área, que é muito importante. Eu acho que a gestão, ela traz essa forma de otimizar a nossa vida. Bom, beleza? Da minha parte é isso. Ali, obrigado. Professor Luiz, já agradecendo, né? Mais uma vez, acho que é a quinta vez que estou agradecendo, né? Que eu fico tão contente, tão feliz, professor, realmente que você está aqui conosco, que eu tenho que agradecer mesmo, né? Um fechamento, professor, esse nosso assunto de hoje, o que você nos diz aí de resumo? Não, mas antes eu preciso agradecer a vocês a gentileza do convite, fiquei muito feliz, honrado com o convite por participar e conhecer vocês também. E aqueles e aquelas que estão nos ouvindo, né? Acho que assim, talvez uma questão extremamente importante, entre tantas questões que foram colocadas, é que vocês, né, aqui na Uninter, terão um espaço privilegiado, não só das discussões teóricas relacionadas a esses temas, ou a esse tema, né, de hoje, mais especificamente, mas também a construção de um portfólio de informações que permite vocês trafegar por N áreas do conhecimento e se tornarem profissionais de qualidade que tão necessário, né, para a nossa sociedade.
Muito bem, olha só então o assunto, né? Um assunto muito bacana, trouxemos novamente. Daqui 15 dias vamos nos ver novamente para falarmos, né, sobre mais um tema muito importante para vocês, profissionais. Agradeço, muito obrigada pela participação de vocês, pelo chat aqui. Para quem vai nos assistir depois, né, também, né? Então, se tiverem dúvidas, né, entre em contato conosco. Professores, muito obrigada. Até a próxima, então. Tchau, tchau, pessoal.